Você já sentiu isso? Aquele silêncio que certas pessoas carregam no meio do caos da Avenida Paulista? Uma calma que não faz sentido na correria do dia a dia? Você as vê no metrô, no trabalho, talvez até na sua família, e percebe que há algo diferente nelas. Uma espécie de aura. Não é uma luz visível, claro, mas uma presença, uma vibração que parece dizer: está tudo bem, mesmo quando não está. E a primeira coisa que a gente pensa é que isso é um dom, um presente divino, algo para poucos escolhidos. Mas essa é a primeira e maior armadilha. A verdade que vamos desvendar juntos é que essa aura não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. É o resultado visível de uma lei invisível, e a chave para entender essa lei está bem aí, na sua frente, disfarçada de problemas e desafios cotidianos. A grande ideia que Allan Kardec nos apresentou não como um dogma, mas como um objeto de estudo, é que nossa realidade interior molda átomo por átomo a nossa realidade exterior. Essa aura, que tanto nos intriga, não é uma camada de energia que se adquire em um retiro ou com um amuleto. É a consequência direta, quase matemática, de uma coerência interna. É o que acontece quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz finalmente param de guerrear dentro de você e começam a remar na mesma direção. O que está por trás dessa rara qualidade é o que podemos chamar de a lei do reflexo consciente. É um mecanismo sutil, mas implacável, que opera 24 horas por dia. Ele funciona como um espelho de altíssima fidelidade. Ele não reflete o que você quer ser, mas o que você genuinamente é em cada pequena decisão. Quando você enxerga isso, não dá para desver. Kardec, com seu olhar de cientista da alma, nos ensinou a observar, não apenas a acreditar. E observando, percebemos que essa lei se baseia em princípios de causa e efeito moral. Cada pensamento de julgamento, cada ato de gentileza no trânsito, cada palavra de apoio ou de crítica destrutiva não se perde no ar. Funciona como uma semente que inevitavelmente vai brotar do lado de fora, na qualidade das suas relações, na sua saúde, na sua paz de espírito e, finalmente, nessa aura que os outros percebem. Mas como, exatamente, essa lei opera no meio do estresse do trabalho, da pressão para pagar os boletos, daquela conversa difícil que você vem adiando? E mais importante, qual é o engano que faz a maioria de nós sabotar esse processo, buscando essa paz nos lugares mais barulhentos? Fica comigo, porque no final você vai entender por que a ideia de forçar a calma está completamente invertida. A grande inversão, o detalhe que muda todo o jogo, está aqui. A maioria de nós tenta construir essa aura de fora para dentro. A gente tenta parecer calmo, forçar um sorriso, repetir mantras de positividade enquanto por dentro a casa está pegando fogo. A gente acredita que se mudarmos o comportamento, o sentimento virá atrás. E é por isso que falhamos. A lei do reflexo consciente, esse espelho da alma, é impiedosa com a falsidade. Ela não reflete a sua máscara, ela reflete o seu núcleo. É por isso que pensar positivo enquanto se sente afogado em ressentimento só gera mais cansaço, mais frustração. Você está enviando ao universo um sinal de rádio completamente distorcido, uma frequência de paz na superfície e uma de guerra civil nas profundezas. O resultado é estática. Se esse tipo de insight te ajuda a organizar o que você sente, se inscreva e ative os lembretes, porque a gente mergulha fundo nesses mecanismos toda semana. A virada de chave, a prática que Kardec nos incentiva a adotar como cientistas de nós mesmos, não é sobre adicionar uma camada de paz, é sobre remover as camadas de ruído que impedem sua paz natural de emergir. Pense naquela reunião tensa no escritório, na Faria Lima, onde uma crítica ao seu projeto soa como um ataque pessoal. A reação automática é se defender, justificar, culpar o mercado, o prazo, o colega. A aplicação da lei do reflexo consciente aqui não é sorrir e dizer tudo bem. É observar por um segundo a ferroada no ego. É sentir o calor da raiva ou o frio do medo subindo. E em vez de deixar essa emoção pilotar sua boca, você escolhe. Você respira. Você faz uma pergunta para entender melhor em vez de disparar uma resposta para se proteger. A aura não nasce do que você faz externamente, mas da alquimia que você opera internamente naquele instante.
Ou imagine aquele almoço de domingo, onde um parente querido, mais uma vez, toca naquele assunto delicado, naquela ferida antiga. A paz não vem de evitar os almoços de família. Vem de estar lá e, pela primeira vez, não comprar a provocação. É entender com uma compaixão lúcida que a fala do outro é sobre o mundo dele e que a sua reação, até hoje, era sobre o seu. Nesse momento, a caridade que Kardec tanto estudou deixa de ser um ato de dar esmola e se torna uma ferramenta de engenharia da alma. Você oferece ao outro o direito de estar no seu próprio estágio, sem que isso precise desregular o seu centro. Cada vez que você faz isso, você está, na prática, polindo o espelho. A aura que os outros veem não é uma luz que você acendeu. É o brilho da sua própria luz interior, que finalmente consegue ser refletida num espelho limpo, sem a poeira da reatividade e do julgamento. Mas como transformar essa observação de momentos pontuais em um estado de ser mais contínuo, sem que isso se torne uma vigilância exaustiva? Existe um método para isso, uma forma de ajustar o foco interno que torna esse processo mais natural e menos forçado. O método, essa forma de ajustar o foco, não é mais uma tarefa para a sua lista de afazeres. Pelo contrário, é a arte de fazer menos, mas com mais consciência. É a troca da vigilância exaustiva pela intenção focada. A gente se acostumou a pensar que disciplina é força bruta, é se policiar o tempo todo, como um segurança de shopping tenso, esperando o próximo problema acontecer. Mas a verdadeira transformação não vem daí. Ela vem de uma mudança de papel. Você deixa de ser o segurança e se torna o jardineiro do seu mundo interno. O segurança reage, o jardineiro cultiva. Ele não luta contra as ervas daninhas arrancando-as com raiva todos os dias. Ele se foca em nutrir a terra, em garantir que o solo esteja tão rico e saudável que as plantas que ele deseja cresceram floresçam com força, deixando cada vez menos espaço para o que não serve. E aqui é o que quase ninguém está vendo sobre a armadilha do pensar positivo. Pensar positivo, da forma como é vendido por aí, é como pintar as ervas daninhas de verde e fingir que são flores. É um auto-engano que consome uma energia tremenda. A lei do reflexo consciente não se engana com tinta. Ela lê a raiz. O verdadeiro trabalho, o cultivo do solo, é a prática da honestidade radical consigo mesmo. É admitir, sem julgamento, o que você realmente está sentindo. Imagine um designer freelancer em casa, no Rio de Janeiro, que acaba de receber um feedback vago e destrutivo de um cliente por WhatsApp. A primeira onda é de raiva, o pensamento de "esse cara não sabe o que quer". A abordagem do pensar positivo seria reprimir isso e forçar um "tá tudo bem, gratidão pelo feedback". O resultado? Um ressentimento que vai vazar em outro lugar. A abordagem do jardineiro é diferente. Ele olha para a raiva e diz: "Ok, isso está aqui. É frustrante. Meu ego está ferido". Ele permite que a emoção exista, que passe por ele, sem se identificar com ela. Ele não é a raiva. Ele é o espaço onde a raiva acontece. Ao fazer isso, a energia da emoção se dissipa, em vez de se entrincheirar. E só então, com a clareza que vem depois da tempestade, ele consegue responder ao cliente de forma estratégica e calma. Essa é a diferença entre reprimir e refinar. A aura não vem de nunca sentir o negativo, mas de desenvolver a maestria de não ser governado por ele. Você não está mais no piloto automático, sendo jogado de um lado para o outro por cada estímulo externo. Você está no comando, não por controlar o mundo lá fora, mas por entender e harmonizar o universo aí dentro. Mas essa honestidade interna revela camadas mais profundas, às vezes desconfortáveis. E é aqui que a maioria desiste. Porque olhar para a própria sombra exige um tipo de coragem que ninguém ensina na escola. Essa coragem não é a coragem do herói de cinema que enfrenta um dragão. É uma coragem mais quieta, mais íntima. A coragem de sentar consigo mesmo em silêncio e perguntar: o que eu não estou querendo ver em mim? A sombra, tá ligado? Não é o mal no sentido de vilania de novela das 9. A sombra é o porão da sua personalidade. É o lugar onde você, desde criança, foi guardando todas as partes suas que foram desaprovadas, julgadas ou consideradas feias pela sua família, pela escola, pela sociedade.
A raiva, a inveja, o medo, a preguiça, a arrogância. Tudo aquilo que você aprendeu que uma boa pessoa não sente foi jogado lá embaixo, trancado a 7 chaves. O problema é que esse porão tem infiltração. E essa energia não desaparece só porque você a ignora. Ela vaza, ela sobe pelas frestas e contamina a sua casa inteira, a sua vida. O que está realmente acontecendo é que essa energia reprimida precisa de uma saída, e ela encontra uma na forma do que a psicologia chama de projeção. Deixa eu te mostrar de um jeito mais simples. Pensa na analista de marketing em Belo Horizonte, uma profissional super dedicada que se orgulha de ser justa e colaborativa. Mas lá no fundo, ela sente uma pontada de inveja quando uma colega mais nova é promovida. Admitir isso para si mesma seria destruir a imagem que ela tem de si. Então, o que o inconsciente dela faz? Ele projeta. Ela começa a enxergar a colega como manipuladora, puxa-saco, alguém que não mereceu. Ela não está mais vendo a colega, ela está vendo a própria sombra, a própria ambição não resolvida no rosto da outra. E a lei do reflexo consciente, aquele espelho implacável, não reflete a imagem que ela quer projetar de boa colega. Ele reflete a guerra civil que está acontecendo aí dentro. O resultado? Mais estresse, mais conflito, mais daquela sensação de que o mundo é um lugar injusto. A aura magnética, a paz que a gente admira, não vem de não ter sombra, vem de parar de lutar com ela. É o resultado de descer até o porão, não para morar lá, mas para acender a luz, organizar a bagunça e reconhecer que aquilo tudo também é seu. Essa aceitação é o que desarma a reatividade, é o que gera a calma que não faz sentido no meio do caos. Mas aqui vem a pergunta de R$1 milhão. Como se faz isso na prática? Como se abre a porta desse porão sem que os monstros que você imagina que vivem lá pulem em cima de você? Existe uma forma de fazer isso, uma abordagem que transforma o medo em curiosidade. A abordagem que transforma o medo em curiosidade não é a de um exorcista tentando expulsar um demônio. É a de um cientista da alma, com uma prancheta na mão, observando um fenômeno. Você não entra no porão com um lança-chamas. Você entra com uma lanterna e um caderno. A primeira coisa que você precisa entender é: a sua sombra não é sua inimiga. Ela é uma parte sua, ferida e assustada, que foi exilada, e como qualquer exilado, tudo o que ela quer é ser ouvida e reintegrada. O método, então, não é de confronto, mas de diálogo. Um diálogo interno, silencioso e radicalmente honesto. Pensa no dono de uma pequena padaria em Recife, o seu Carlos. Toda noite ele deita a cabeça no travesseiro e a ansiedade vem com tudo. O medo de não dar conta dos boletos, da concorrência, de falhar. A reação automática dele por anos foi lutar contra isso. Ligar a TV, tomar uma cervejinha para relaxar, tentar forçar pensamentos positivos. Era como tentar afogar o monstro, só que o monstro sabia nadar. Um dia, exausto, ele tenta algo diferente. Em vez de fugir da ansiedade, ele se vira para ela. Ele pega um caderno e escreve: "Ok, medo, você está aqui de novo. O que você quer me dizer hoje?" Ele não julga, ele não se critica por sentir. Ele apenas pergunta. E o medo, pela primeira vez, responde. Não com uma voz, mas com imagens, sensações. Ele percebe que o medo não é do boleto de amanhã, mas o eco do medo do pai dele, que faliu. O medo está tentando protegê-lo de repetir uma história. Quando você faz isso, quando você dá um nome e um espaço para a sombra se expressar, algo mágico acontece. A carga emocional dela diminui. O monstro que parecia um gigante no escuro, quando você acende a lanterna, se revela muito menor, quase uma criança assustada. Você deixa de ser a emoção e passa a ser a consciência que observa a emoção. E é nesse espaço, nessa pequena distância que você cria, que a sua liberdade nasce. Essa é a prática. É o que Kardec chamaria de autoobservação com caridade. Não a caridade de dar esmola, mas a caridade de oferecer a si mesmo a compaixão que você tantas vezes oferece aos outros. Cada vez que você faz isso, você está na prática dizendo ao seu sistema interno: todas as minhas partes são bem-vindas aqui. E essa aceitação incondicional é o que começa a unificar seu mundo interior. É o que para a guerra civil. Mas esse é só o primeiro passo, a arrumação da casa.
A verdadeira transformação, a que gera a tal aura magnética, acontece quando essa nova paz interna começa, inevitavelmente, a transbordar e a reescrever as suas interações com o mundo lá fora. E o que significa esse transbordar na prática, no meio do trânsito da Marginal Tietê ou na fila do supermercado? Significa que a sua frequência interna muda. Pense nisso como uma estação de rádio. Antes, você transmitia em uma frequência de estática, de conflito interno. Havia uma dissonância constante entre o que você sentia e o que você demonstrava. As pessoas, mesmo sem saber por quê, sentiam essa estática. Elas sentiam a sua reatividade, a sua necessidade de se defender, a sua armadura. Agora, ao praticar essa aceitação interna, você começa a transmitir um sinal limpo, uma frequência de coerência. E as pessoas sentem isso também. Elas não sabem nomear, mas elas sentem a sua calma. Sentem que podem baixar a guarda perto de você, porque você já baixou a sua. Veja o caso da Juliana, uma arquiteta em São Paulo que vive sob uma pressão absurda de prazos e clientes. Antes, qualquer crítica a um projeto dela era um ataque pessoal. O coração disparava, a voz ficava trêmula e ela entrava no modo de defesa total, justificando cada linha do desenho, culpando o engenheiro, o fornecedor, o tempo. As reuniões eram campos de batalha. Depois que ela começou a praticar esse diálogo interno, o "Ok, medo, você está aqui de novo. O que você quer me dizer?", tudo mudou. Um dia, um cliente importante olhou para a planta e disse, na frente de todos, "Não gostei, está tudo errado." A Juliana de antes teria desmoronado ou partido para o ataque. Mas a nova Juliana sentiu a pontada de pânico, o medo da rejeição, e em vez de ser sequestrada por ele, ela respirou e disse para si mesma, "Ok, ele está aqui, o medo de ser inadequada." E então, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, ela olhou para o cliente e disse, "Entendo, me ajuda a ver pelo seu ângulo. O que exatamente não está funcionando para você?" A energia da sala mudou instantaneamente. O cliente, que esperava uma briga, foi desarmado pela curiosidade dela. A conversa deixou de ser um confronto e se tornou uma colaboração. Isso é a aura em ação. Não é um escudo mágico que impede problemas. É a capacidade de responder à vida a partir de um centro de paz, em vez de reagir a partir da periferia do medo. O que Kardec chamaria de reforma íntima não é se tornar perfeito, mas se tornar inteiro. E quando você está inteiro, você para de precisar que o mundo lá fora valide os seus pedaços. Você se torna a sua própria fonte de validação. E essa autossuficiência emocional é profundamente magnética. Mas é aqui que o jogo muda de nível. Porque uma coisa é conseguir fazer isso em um momento de crise. Outra, bem diferente, é transformar essa presença em seu estado padrão, no seu novo normal. E para isso, existe um ajuste fino, uma mudança de percepção que faz toda a diferença. Esse ajuste fino, essa mudança de percepção, não é mais uma técnica para você adicionar à sua rotina já sobrecarregada. É o oposto, é a arte de subtrair. É parar de tentar gerenciar a fumaça e, pela primeira vez, olhar para o fogo. Pensa na sua mente como um jardim. A maioria de nós passa a vida correndo de um lado para o outro, arrancando uma erva daninha aqui, podando um galho seco ali, numa luta sem fim contra as imperfeições. É exaustivo, e no dia seguinte as ervas daninhas voltaram. O ajuste fino é parar de focar nas ervas daninhas e começar a cuidar da qualidade do solo. Quando o solo é rico, nutritivo, equilibrado, as plantas que você quer que cresçam florescem com mais força e, naturalmente, ocupam o espaço das que você não quer. A sua aura é o perfume desse jardim bem cuidado. O que isso significa na prática, no meio do caos de uma segunda-feira? Imagine que você está preso no trânsito da Marginal Pinheiros, atrasado. O carro do lado te fecha. A reação padrão, o nosso software antigo, é a tensão imediata. O coração acelera, a mão vai para a buzina, um xingamento mental escapa. Você está reagindo à fumaça. A prática desse ajuste fino é, naquele microsegundo, não tentar não sentir a raiva. É permitir que ela venha, mas observá-la como um cientista curioso. É perguntar internamente, ok, essa onda de irritação está aqui, de onde ela vem de verdade? É só sobre o trânsito ou é sobre a pressão que eu sinto no trabalho?
É sobre o medo de falhar? O que essa situação está ativando em mim? Aqui está o que quase ninguém está vendo. Nesse momento de autoobservação sem julgamento, você quebra o circuito da reatividade. Você deixa de ser um fantoche da circunstância e se torna o observador dela. Você não está mais no piloto automático. E ao fazer isso, você está na prática enriquecendo o solo do seu jardim. Você está adicionando compreensão onde antes havia apenas reação. Você está adicionando consciência onde antes havia apenas automatismo. Kardec chamaria isso de estudo de si mesmo, a base da reforma íntima. Não é sobre se tornar um monge zen no meio do engarrafamento. É sobre usar o engarrafamento como um laboratório para sua própria consciência. E cada vez que você faz isso, mesmo que por um instante, você está polindo aquele espelho interno. A sua energia muda, a tensão no seu rosto se dissolve, e a lei do reflexo consciente, que é implacável, começa a refletir essa nova qualidade interna para o mundo. A aura não é construída com grandes gestos, mas com esses pequenos e consistentes atos de autoconsciência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas ouvem isso e pensam: nossa, mas isso é exaustivo. Eu vou ter que virar um fiscal de mim mesmo 24 horas por dia? Policiar cada pensamento, cada emoção? Eu já estou no meu limite com o trabalho, com a família. Isso é só mais uma coisa para me cobrar. E se você pensou algo parecido, respira fundo, porque essa é a maior e mais sutil armadilha do ego. A grande inversão, o detalhe que muda o jogo completamente, está aqui. Deixa eu te mostrar o que está realmente acontecendo. O que é verdadeiramente exaustivo, o que drena a sua energia vital e deixa a sua aura opaca, não é o ato de se observar. O gasto energético brutal, a verdadeira guerra civil que acontece dentro de você, é o esforço constante para manter a máscara. É a energia que você gasta para sorrir quando quer chorar. A força que você faz para parecer interessado naquela conversa fiada quando sua mente está gritando por silêncio. Pensa naquela reunião de trabalho onde um colega apresenta sua ideia como se fosse dele, e você precisa engolir o sapo, sorrir e dizer ótima contribuição. A quantidade de energia que seu sistema nervoso consome para reprimir a raiva, a frustração e projetar uma imagem de profissional equilibrado é gigantesca. É um curto-circuito interno. Esse conflito, essa falta de integridade entre o que você sente e o que você demonstra, é o que Kardec chamaria de um desajuste moral profundo, não no sentido de pecado, mas no sentido de desalinhamento com a sua própria verdade. Sua aura, a sua energia, não está fraca porque lhe falta uma qualidade mística. Ela está sendo drenada, desviada para sustentar essa fachada. Você está, na prática, financiando uma mentira com a sua própria força vital. E a lei do reflexo consciente, o espelho, não reflete a sua máscara sorridente. Ela reflete a guerra interna. E por isso o mundo lá fora, tantas vezes, parece um campo de batalha. Então, o trabalho de autoobservação não é um novo fardo. É o ato de soltar o fardo que você já carrega há anos sem perceber. É parar de gastar energia para fingir e começar a investir essa mesma energia para compreender. É um ganho líquido de força. Cada vez que você se permite sentir a raiva sem ser consumida por ela, você recupera um pedaço da sua energia. Cada vez que você admite para si mesmo "estou com medo", em vez de projetar uma falsa coragem, você fecha uma torneira por onde sua vitalidade estava vazando. A aura radiante não vem de quem nunca sente emoções negativas, vem de quem parou de lutar contra elas e aprendeu a dançar com elas. Mas como fazer isso na prática? Como soltar a máscara sem que o mundo desabe? Existe uma forma de fazer essa transição com inteligência e sem queimar pontes, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Pensa comigo. A transição não é um salto no abismo, é a construção de uma ponte, viga por viga. A primeira viga, o primeiro passo, é o que eu chamo de laboratório de segurança. Você não precisa anunciar para o seu chefe carrasco ou para aquele parente crítico que decidiu abandonar suas máscaras. Isso seria ingênuo. O trabalho começa em silêncio, ou com uma ou duas pessoas em quem você confia cegamente.
O segredo é começar a praticar a honestidade emocional em situações de baixo risco. É admitir para o seu melhor amigo ou para sua parceira: cara, eu tô com medo daquela apresentação amanhã. Em vez do clássico, tô tranquilo, vai dar tudo certo. É dizer, eu não sei a resposta para isso agora, em vez de inventar uma solução mirabolante para parecer inteligente. Cada uma dessas pequenas confissões é um ato revolucionário. Por quê? Porque você está treinando o seu sistema nervoso a entender que ser vulnerável não significa ser aniquilado. Você está, na prática, reescrevendo uma crença que talvez carregue desde a infância, a de que sua verdade é perigosa. O que acontece quando você faz isso é fascinante. Ao verbalizar "estou com medo", você tira o poder que essa emoção tinha sobre você, quando ela era apenas um monstro anônimo no porão da sua mente. Você a traz para a luz. E na luz, você percebe que o medo é só medo. Não é um decreto de fracasso. É uma energia, uma informação que seu corpo está te dando. E quando você para de lutar contra a informação, você pode usá-la. O medo pode te dizer para se preparar melhor. A confusão pode te dizer para pedir ajuda. A tristeza pode te dizer que algo precisa de atenção e cuidado. A máscara não te protege dessas coisas. Ela apenas te impede de usar as informações que elas trazem. A aura de uma pessoa desperta não vem da ausência de medo, mas da intimidade com ele. Ela conhece os nomes de seus demônios. E por isso, eles não a assombram mais. Eles se tornam conselheiros. Agora, o segundo passo é levar essa honestidade do laboratório seguro para o mundo real, mas de uma forma estratégica. Não se trata de desabafar com qualquer um. Trata-se de mudar o foco da sua comunicação. Em vez de focar em estar certo, você começa a focar em ser claro. E essa é uma virada de chave que muda completamente a dinâmica das suas relações. Pensa naquela discussão de trabalho, o clima pesado na sala de reunião. Seu chefe ou um colega critica um projeto seu. A pessoa que opera a partir da máscara, focada em estar certa, vai imediatamente construir um muro. Ela vai listar desculpas, apontar o dedo para o prazo curto, para a falta de recurso, para o outro departamento que não colaborou. A energia dela é de defesa, de contra-ataque. Ela está tentando proteger uma imagem, não resolver um problema. Agora, a pessoa que busca clareza faz algo radicalmente diferente. Ela constrói uma ponte. Em vez de se defender, ela pergunta: ok, entendi sua crítica. O que exatamente não funcionou para você? Onde você acha que a gente pode melhorar isso? Percebe a diferença de energia? A primeira é um muro de reatividade. A segunda é uma ponte de responsabilidade. A aura de uma pessoa desperta não é nada mais que o campo energético gerado por alguém que consistentemente constrói pontes em vez de muros. Ela não está interessada em ganhar a discussão, ela está interessada em aumentar a compreensão. E quando você faz isso, as pessoas ao redor sentem. Elas baixam a guarda. A tensão na sala diminui, não porque você cedeu, mas porque você elevou o nível do jogo. E isso nos leva à terceira e talvez mais poderosa alavanca prática, a mudança da pergunta interna. A maioria de nós, quando enfrenta um desafio, uma demissão, o fim de um relacionamento, uma crise financeira, se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? É uma pergunta que te coloca no papel de vítima do universo. Ela drena seu poder e te prende num ciclo de autopiedade e ressentimento. A pessoa que está polindo seu espelho interno aprendeu a fazer uma pergunta diferente, uma pergunta que muda tudo. O que isso está tentando me ensinar? Você perdeu o ônibus e vai chegar atrasado. O velho padrão grita: que droga, que azar, meu dia acabou. O novo padrão, o do reflexo consciente, sussurra: ok, o que essa pausa forçada me permite ver agora? O que eu não estava enxergando na correria? Cada vez que você faz essa troca de pergunta, você está ativamente aplicando a lei do reflexo consciente. Você para de ser um reagente passivo aos eventos e se torna um alquimista ativo do seu significado. E quando você integra essas três práticas, nomear o que sente, buscar clareza em vez de razão e perguntar o que a vida te ensina, algo extraordinário acontece. A guerra interna começa a cessar, o barulho diminui, e no silêncio que sobra, a sua verdadeira natureza, a sua paz fundamental, finalmente tem espaço para se manifestar. E essa manifestação, bem, essa é a síntese final que fecha todo o nosso quebra-cabeça. Essa manifestação, essa paz que emerge do silêncio, é a tal aura. Não é uma energia mística que você importa de um retiro no interior de Minas.
É a sua própria energia, finalmente unificada, fluindo sem as barragens do ego. É o que acontece quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz param de se sabotar mutuamente. Allan Kardec chamaria isso de sintonia moral. A física quântica talvez chame de coerência. Mas no bom e velho português, o nome disso é integridade. O segredo, a chave mestra que prometi no começo, nunca foi sobre adquirir uma qualidade especial. Foi sobre abandonar uma resistência universal, a resistência à sua própria verdade. A aura não é um poder que você tem, é a ausência de conflito que você se torna. Você não vai parar de pegar trânsito na Marginal Pinheiros, mas o trânsito vai parar de morar dentro de você. Você não deixará de ter conversas difíceis, mas deixará de ser destruído por elas. A sua vida externa pode até parecer a mesma, mas a sua experiência interna será outra. E é essa experiência que transborda, que os outros sentem sem saber nomear. Se você faz parte dessa minoria que está pronta para parar de lutar e começar a viver de dentro para fora, fica por aqui. Essa é a nossa jornada. E o próximo passo lógico, a peça que costura tudo isso na prática das suas relações, está no vídeo sobre o espelho relacional. Clica nele agora, porque é lá que a gente transforma essa paz interna em conexões verdadeiras. Porque no fim, a gente não atrai o que a gente quer, a gente é.